Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindas a mais uma live, a mais um bate-papo entre amigas. Hoje nós temos o título dessa live, que está muito especial, que é Decifrando o Enigma dos Relacionamentos, Ansiedade do Início ao Fim. Boa noite, Cris, tudo bem? Karina já chegou, vou chamá-la. Por favor, Cá. Deixa eu só. Karina. Oi, Vi, tá me vendo? Não. Tudo bem com você? Ai, gente, tava bom, a gente testou, né? E não. E aqui Enfim. estamos, né, de novo nessa coisa É, do Instagram. O que acontece? as pessoas estão vendo, estão nos vendo. Você consegue me ver? Sim, Tá vendo como eu tô bonitona, um brincão, assim, tá bonitinho? linda, tá toda produzida aí, ó, na nossa Chega nem. live. Então tá, vamos fazer também novamente, né? A gente já está ficando mais ou menos expert, né? Sim, Em fazer meio que no escuro. Tudo bem? Tudo bem? bora lá então, né? É, Tudo bom, Vi? Tudo bem, graças a Deus. tudo bem. Então, hoje nós falaremos sobre ansiedade. E o interessante é a ansiedade nos relacionamentos. Vou só tomar uma aguinha. Aqui em São Paulo está muito calor. E aí, na Barra, como está? Nossa senhora, tá abafado, hein? Tá abafado. Né? Coloquei um ventiladorzinho aqui na frente para ficar melhor, mas vamos que vamos, né, Vi? Com chuva, com calor, com a gente vai É, conversar um pouquinho, né? Porque a ansiedade isso. realmente é um tema que muitas pessoas, né, já tiveram crise de ansiedade. E aí vale a pena a gente já falar que a ansiedade a gente tem a ansiedade normal, vamos dizer assim, né? Que é a ansiedade boa, aquela ansiedade, ai, que gostoso, vou fazer uma viagem, tem uma festa, meu filho vai nascer, a gente tá. Mas, assim, tem também a ansiedade patológica, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre a ansiedade que faz mal, sobre a ansiedade que gera realmente confusão e prejuízos para a saúde física e psicológica. Sim. Como a Karina falou, a ansiedade ela é um estado emocional comum que todos nós experimentamos em diferentes momentos da nossa vida. Ela é uma emoção, e como emoção não tem como a gente prever quando vai sentir ou não. O interessante de todas as emoções é entender essa emoção, o que essa emoção faz conosco, para a gente trabalhar com ela. Né? Existe a ansiedade quando ela está num contexto funcional, é aquela ansiedade realmente que vai te impulsionar, que você vai ter aquela expectativa, né, de uma viagem, expectativa de um emprego novo. Só que tem a ansiedade que não é funcional, é disfuncional. E o que acontece com a ansiedade disfuncional? Ela ela paralisa, né? Por quê? Porque ela sempre traz aí alguns sentimentos, como a angústia, a tristeza, o medo, o nervosismo, entre outros sentimentos e entre outras emoções. E também é complicado porque ela paralisa, ela limita, ela muitas vezes tira a nossa coragem, tira o encanto de muitas coisas, né, da vida. Porque, de repente, se você vê, né, perigo em tudo, se você vê
com pessimismo o futuro, porque né? A ansiedade tem muito a ver com medo. Então, eu tenho medo que aconteça alguma coisa comigo, eu tenho medo de uma viagem, eu tenho medo da estrada, eu tenho medo de avião. Então, olha só, às vezes você tem condição de fazer uma viagem de avião, mas eu tenho medo porque eu vi numa notícia e tal, tal, tal. Então, assim, não é da noite para o dia que a gente se torna uma pessoa com transtorno de ansiedade. Na verdade, a gente vai carregando algumas bagagens ao longo da vida. Você pode ver uma criança, a criança não tem essas coisas, né? Os bichos não têm essas coisas. Então, o que acontece? A gente vai tendo experiências, essas experiências às vezes geram medo, geram resultados ruins, ou a gente vê alguém que a gente gosta passando por alguma coisa, e aí, de repente, já vai criando umas crenças também. Ai, eu não vou lá, não, porque fulano foi e aconteceu tal coisa. Ai, não faz isso, porque... Então, assim, não é da noite para o dia. Mas dá para tratar, inclusive, sem remédio. Então, a terapia, existem muitos suplementos também. Então, assim, a abordagem multidisciplinar, né, Vi, é muito importante. E é possível, sim, você aprender a lidar com crise de ansiedade. Então, você já percebe que seu corpo vai apresentando sintomas, você começa a dar comandos mentais para você mesma. E você consegue, sim, bloquear. A gente já passou por isso, eu e a Vi. A gente tem muitos pacientes que têm quadro de ansiedade e a gente consegue conduzir isso de uma forma a tornar essa pessoa até independente de nós com o futuro. Então, ela vai aprendendo a lidar de forma que ela vê que se aproxima a crise, porque a gente tem sintomas físicos, é fato, né? Não é brincadeira, não. E aí a gente consegue lidar com isso só fazendo uma reprogramação dos nossos pensamentos, trazendo para a consciência, negociando com a gente mesmo, lembrando que a gente já passou por isso. Depois a gente vai dar umas dicas bacanas, mas assim, de novo, tem jeito, a gente consegue manejar a ansiedade. Sim, com certeza. Eu sempre trago uma analogia sobre, sabe aqueles brinquedinhos de dar corda? Você vai dando corda e eles vai se movimentando, Sim. né? Então você começa a dar corda, é como se fosse a ansiedade, né? Tudo começa com um friozinho na barriga, que aí vai ganhando força e mais força. E aos poucos a respiração fica mais curta, fica mais ofegante, né? Aí passa para a falta de ar. Aí, enquanto isso, o coração começa a ficar acelerado, dispara, né? Sem nenhum motivo aparente. As mãos começam a ficar trêmulas. Existe um suor frio aí percorrendo as costas. A sensação de quem tem uma crise de ansiedade é muito ruim. É muito próximo de quem está infartando, de quem está perdendo a vida. E as pessoas, geralmente, nas primeiras crises, acreditam que estão morrendo, que está tendo algum infarto, algum derrame, né? Porque a visão começa a ficar turva, os pensamentos começam assim embaralharem, e é bem complicado, muito complicado. Para quem tem o transtorno de ansiedade, é muito complicado. A sensação ela é muito intensa e pode até parecer com a morte mesmo. Algumas pessoas chegam a ir para o hospital. Tenho muitos pacientes que chegaram a ir para o hospital, algumas vezes, inclusive. Então, a pessoa fala, meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso comigo. Mas o que acontece? Uma vez, alguém me explicou de uma forma muito simples. Eu ainda não era terapeuta. Porque, sim, eu já tive ansiedade, com certeza. Eu sei como é, né, Vi? A gente sabe como é. Então, fica mais fácil para a gente tratar também. A gente fica mais próxima dos nossos pacientes, né? Porque quem nunca passou não faz ideia. Então, uma vez o médico me explicou dessa forma, eu achei muito didático. Olha, é como se a gente tivesse soldadinhos dentro da nossa cabeça.
Quando a gente vê um perigo se aproximando, a gente aciona alguns soldados. Na ansiedade patológica, ou seja, aquela ansiedade que está um pouquinho exagerada, exacerbada, a gente vê um perigo pequeno, algo muito pequeno, e a gente aciona um exército inteiro de soldados para combater aquele perigo. Então, como é que a gente faz para avisar para nossa mente que, olha, não precisa muitos soldados? É o que a medicação faz. Algumas vezes é necessário, algumas vezes é necessário. A gente nunca vai falar que, nossa, você não precisa. A gente sempre vai trabalhar junto com os médicos, nós, terapeutas, com os psicólogos. Então, assim, uma abordagem realmente multidisciplinar, né? Às vezes com nutricionista, que realmente tem alguns suplementos que podem facilitar essas conexões cerebrais. Então, assim, gente, tem muita alternativa de tratamento. Então, como que a gente avisa esses soldadinhos? Muitas vezes a gente vai conversando com a pessoa, a gente vai trazendo para a consciência, né? A gente tem uma estrutura muito rica no nosso cérebro, nós humanos, então a gente consegue fazer essa defesa, né? Essa comunicação interna nossa. Então a gente fala assim, não, calma, é verdade, eu tô nervosa porque vou prestar uma prova e da outra vez, coincidentemente, ou eu vi alguém passando mal, ou eu passei mal, eu tô achando que eu vou passar mal de novo, mas olha, isso não faz sentido, então eu vou respirar. Aí já vai uma dica poderosa. Então, a respiração é algo que, se a gente controlar, a gente está no momento presente. Se você está prestando atenção na sua respiração, pode ter certeza que você está em estado de presença. Então, é uma dica de ouro, né? Como a Vi já falou, a primeira coisa que muda, uma das primeiras coisas, então, taquicardia, né? O coração mais aceleradinho e a respiração começa a ficar curta. Quando isso acontece, a gente tem modificações o quê? Fisiológicas. Então, a gente não oxigena direito o nosso cérebro. Então, só da gente pensar, eu vou respirar, eu vou ter tranquilidade para respirar. Então, eu vou controlar minha respiração. Respira, solta o ar todinho para depois puxar de novo. Existem respirações que a gente fala respiração quadrada, respiração diafragmática, a respiração que a gente sustenta um pouquinho, segura um pouquinho o ar para depois soltar. Tem vários tipos de respiração. Depois a gente pode falar com vocês, se vocês quiserem dicas, podem mandar mensagens, né? Tem muitas dicas. Então, primeira coisa, controlar a respiração. Uma outra dica fisiológica é tomar bastante água. Nesse momento, toma uns 2, 3 copos d'água mesmo, bastante. Por quê? Por que a gente tem essas alterações no corpo? A gente libera, quando a gente tem esse estado de estou em perigo, alguma coisa está me ameaçando, mesmo que a gente não saiba direito o que é. Então, a gente tem alterações realmente na nossa química, no sangue. Então, o cérebro vai liberar coisas ali no nosso sangue e a gente vai começar a ter essas alterações, então, taquicardia, aumento da frequência respiratória, sudorese, sensação de desmaio iminente, porque falta oxigenação. Então, assim, olha só, o nosso corpo é muito sábio, ele não faz isso à toa. E nem porque é nosso inimigo. Ele faz isso porque ele está se sentindo ameaçado. Então, a gente tem alguns mecanismos de defesa. Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu congelo. Então, por exemplo, uma crise de pânico é um curto-circuito. Eu vou congelar, eu vou fingir de morta para não enfrentar esse perigo, né? Então, olha só, tomando bastante água, você começa a liberar, através da urina, essas substâncias que você, sem querer, porque realmente não era um perigo tão grande, né? E aí você começa a liberar adrenalina, cortisol, essas substâncias aí. Automaticamente, o seu corpo vai começar a responder de uma forma mais tranquila, reduzindo os batimentos cardíacos, retomando o equilíbrio. Então, olha só, respirar, tomar água e negociar com a sua própria mente. Peraí, eu não sei por que eu tô com medo, essa situação realmente é tão perigosa? Peraí, eu já sou adulta, muitas vezes é a criança, né, que tem tanto medo, tanta... A ansiedade, realmente, é o que a gente falou, ansiedade e medo tem muito a ver. Então, assim, calma, respira, eu sou adulta e eu vou conseguir lidar com isso. Então, já são algumas dicas, né, Vi? Com certeza, com certeza. E por que, né, a ansiedade acontece?
É como se o nosso cérebro, ele passasse por, recebesse informações que fossem uma fake news. Essas informações todas falsas, a gente acredita que é verdade. Então, a gente acredita realmente que estamos em um perigo iminente. A gente precisa distrair o nosso cérebro, como a Karina falou, com exercícios de respiração, possivelmente, ou então como chama? Com alguma distração. Se você gosta de escutar música, coloca uma música, distraia os pensamentos. A gente sempre tem que contestar esses pensamentos. Por que estou pensando isso? Porque eu estou acreditando nessas notícias falsas que o meu cérebro está querendo, né, que eu acredite. Muitas vezes, ele, bobinho como ele vai querer te proteger de alguma situação. Entretanto, são notícias falsas. Ele faz o contrário. Em vez de proteger, ele te faz sofrer. Então, é importante a gente sempre contestar esses pensamentos que vêm. É interessante também que a ansiedade, a gente consegue perceber ela do início ao fim dos nossos relacionamentos. Quem nunca teve uma ansiedadinha aí, quando recebe mensagem, não recebe mensagem. Ele leu, ele não leu. Ele está online, mas ele não me respondeu. Quem nunca, né, Cá? Nossa Senhora, verdade. E aí a gente fala, de novo, ansiedade saudável, ansiedade gostosa, aquela ansiedade do início do relacionamento, isso é maravilhoso, né? É aquela coisa, aquela fase assim de, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que a gente vai combinar? Né? É diferente, né, gente? É diferente. Agora, num relacionamento tóxico, num relacionamento muito confuso, então aí você manda mensagem, fica esperando. Sabe, aquela coisa que você não sabe onde você tá pisando. Aí você vai dormir, você não sabe que pé que tá, você não consegue dormir. Então, olha só, vai alterando toda a sua rotina, a rotina do sono, a rotina de trabalho. De repente, você vê digitando, aí não vem nada. Meu Deus. Então, assim, existem vários tipos de ansiedade, várias fases do relacionamento. Mas é por isso que a gente está aqui, né? Falando sobre a ansiedade que não é saudável, que pode te fazer mal. Então, no relacionamento, a gente também pode. Relacionamentos, diga-se de passagem, né? Podem ser gatilhos para uma crise de ansiedade. Sim. A ansiedade, ela vem como emoção do medo do desconhecido. Se ela é boa, se ela é funcional ou se ela é disfuncional, tá? Então, eu vou ter um medinho aí dessa viagem, uma expectativa sobre como será que vai correr tudo bem? Enfim. Com o relacionamento é a mesma coisa. Então, a gente vai ter um friozinho, lembra? Do bonequinho que a gente vai dando corda, um friozinho da barriga. Ai, será que ele vai responder a minha mensagem? Será que ele não vai responder? Nossa, ele é tão gentil comigo presencialmente, mas virtualmente ele não consegue se comunicar. Ah, deve ser o jeitinho dele. Mas até você entender que o jeito dele o jeito dele e a comunicação dele são diferentes no presencial e no... Estou falando de uma pessoa dita como normal. No presencial e no online são diferentes. Você precisa conversar, né? Se essa pessoa realmente está te fazendo bem. Quando não faz, o melhor é no início já ver os sinais. Isso é um dos sinais, né? Se você está tendo muito mais ansiedade do que gostando de ficar com a pessoa, caia fora. Essa é a dica de ouro. E aí a gente pode falar também
Por quê? Porque é claro que existem pessoas que fazem com uma certa maldade, que fazem para causar mesmo isso. Ai, vou deixar ela na dúvida, vou deixar ela esperando uma resposta. Aí fica online, fica offline, fica offline. Então, assim, gente, a gente tem que abrir o olho. Então, cuidar da autoestima e da autoconfiança é fundamental. Eu vejo muito isso assim, se a gente não se policiar, principalmente hoje, né, nessa época de tecnologia, de tudo assim, vou responder agora, porque senão ele vai achar que eu não estou interessada, senão ele vai, entende? Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo, porque de repente você está dirigindo e, ai, mas eu preciso responder agora. Eu sempre falo com meus pacientes e eu sempre observo como eles entram, como eles saem. A minha sala lá, o meu consultório, tem uma fachadinha assim toda de vidro. Então, assim, eu só fico observando. E às vezes a pessoa. É o que eu falei, eu não lembro onde que eu falei, não sei se foi nos meus stories, na minha. Enfim, que interessante, a pessoa marca uma sessão exatamente para cuidar de questões de ansiedade. As perguntas, quanto tempo dura a sessão? Não, porque depois eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer... Gente, aí a pessoa vem, aí fica olhando, eu já peço, falo, seria legal você desligar o celular, né? Esse momento é seu, tal. Mas aí, de repente, faz um barulhinho, faz aquilo lá, a pessoa já fica meio apreensiva. E aí, quando sai, nossa, mal saiu, já tá checando as mensagens no celular. Quando não, já sai dirigindo, digitando. Gente, quantas vezes, né? Outro dia, tava com o carro aqui, passando aqui perto da minha casa, um cara veio de frente comigo, de frente, e ele demorou para perceber que ele estava invadindo o meu lado da rua com o carro dele. Eu cheguei a parar o carro, e aí, de repente, ele viu, ele corrigiu. Com certeza ele estava no celular, porque ele não estava olhando para frente, em um grande trecho. E uma pessoa que trabalha, não lembro o que ela é, mas ela viaja muito. Ela falou, cara, se você soubesse na estrada como isso está preocupante. O que é isso, gente? A pessoa ter que responder mensagens urgentemente. Ansiedade. Porque uma pessoa coerente, uma pessoa tranquila, para o carro, se for, nossa, aqui eu estava esperando uma mensagem da minha mãe, do meu... Para o carro, confere, responde, depois segue, gente. A gente não tem por que fazer isso com a gente, se atropelar. Muitas vezes a gente não presta nem atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está comendo, e olha o que a gente está ensinando para os nossos filhos. Então, é tudo ansiedade. Ansiedade. A gente não consegue controlar, né? É interessante porque a ansiedade, aí você coloca a culpa no tempo. É porque eu não tenho tempo, então eu tenho que aproveitar todo o tempo que eu tenho. Sim. Não é. É a sua ansiedade que é muito mais forte do que qualquer coisa. Porque a outra pessoa pode esperar um pouquinho, pode esperar você almoçar, pode esperar você, você acabar seu trajeto. Pode, pode. É interessante porque hoje clonaram, sei lá o que fizeram com o meu celular. Verdade. E aí eu não tenho a confirmação de leitura. Não tenho, porque é uma prática minha. E nem as notificações de quem mandou mensagem e quem não mandou. É uma dica também que eu dou para vocês. No começo, para mim, foi difícil, né? Porque você fica, será que leu, será que não leu? Mas depois é libertador. Vocês não sabem o quanto é libertador. Mas eu queria monitorar, porque eu deixei um recado no meu status, avisando que o meu número, eles pegaram minha foto, na verdade, nem foi o meu número, foi a minha foto e estão pedindo dinheiro no meu nome. E a Michelle tem que sair, bonitinha. Depois você assiste-me. Pegaram a minha foto, né, e foram pedindo dinheiro para os meus contatos. Então, eu queria monitorar nos meus status, que eu deixei
a informação lá para saber quem recebeu e quem não recebeu, porque também eu não consegui mandar a mensagem de um por um, porque o WhatsApp é limitado de 5 em 5, né? E eu já falei assim, nossa, que coisa estranha, sabe? Ficar olhando notificação já não é mais um hábito meu. Por quê? Porque eu já me acostumei, sabe? Eu vou ler a mensagem da pessoa e quando começa um paciente novo para mim, eu já aviso. Eu vou ler a sua mensagem e assim que eu conseguir, eu vou te responder. Você não vai ficar sem resposta, mas possivelmente não vai ser no tempo que você me mandou a mensagem. Ou porque eu estou atendendo outra pessoa, ou porque eu estou ocupada. Mas eu vou te atender, eu vou responder você. Isso é libertador, gente. Tirar a notificação de que chegou mensagem e tirar também a confirmação de leitura. É libertador. Aconselho todo mundo a fazer isso. E você vê que interessante? A gente precisa sempre fazer essa análise. Nossa, não está dando tempo de nada, eu comi, nem lembro o que eu comi, o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando. Eu estava aqui agora, gente, um exercício muito poderoso, que todo mundo chama de mindfulness, nada mais é que você prestar atenção no que você está fazendo agora. É muito poderoso, por exemplo, você ir almoçar, deixar o celular do lado, olhar para a pessoa com quem você está comendo, se alimentando, né? Almoçando, jantando, os seus filhos, é uma ótima. A gente fala, mas parece que, né? Ai, que besteira. Gente, não come em frente da televisão, não come falando no celular. Nossa, a coisa mais fácil de ver quando a gente sai assim para comer são pessoas, principalmente aí em São Paulo, né? A gente vê muito nos fast foods aí da vida. Aquela pessoa é clássico, chega naquelas mesinhas assim que só cabe um só, aquelas de cadeirinha mais altinha, põe o fone e já vai. Gente, ela nem sabe o que ela comeu. Ela podia comer só uma cenoura e uma salada, pelo menos não engordar, porque não tá sabendo o que tá comendo, ela não tá saboreando. Gente, a vida vai perdendo sabor, você nem vê as pessoas ao seu redor, você perde a oportunidade de interagir com as pessoas. Depois a gente tem muita gente aí queixando de solidão, de depressão, porque a gente não tá mais com as pessoas. Puxa, isso é muito triste. Então você tá na sua casa, puxa, em vez de você ter um jardim, tá molhando o seu jardim, olha para o seu jardim, sente o cheiro quando você molha, olha que gostoso. Eu tenho lavanda, tenho alecrim aqui em casa. Gente, é uma experiência assim sensorial. Você sente o cheiro, você sente, né, a água mesmo. Puxa, deixa eu ver a temperatura. Gente, parece besteira, mas a gente não está fazendo isso. E aí, a gente está vivendo realmente? Então, vai comer, puxa, saboreia, presta atenção nas texturas, vai tomar banho. Gente, banho é uma coisa que é muito legal pra gente. Puxa, eu tô viva, deixa eu sentir o cheirinho do meu sabonete, deixa, olha, meu corpo, ai, gratidão por esse corpo que me leva onde eu quero ir, que sente o abraço do meu filho, o abraço do meu parceiro, da minha amiga. Puxa vida, que bom, né? Tô aqui, tô viva, olha a temperatura dessa água. Puxa, vamos fazer as coisas mais devagar. E claro que às vezes o trabalho, né, ele demanda uma certa agilidade, uma certa... Mas assim, para um pouquinho, pelo menos para comer, pelo menos vai tomar uma água, sente aquela respira, respira. Então, esses momentos em casa, presta atenção no que você está fazendo, para que correr tanto? Eu já trabalhei em hospital, eu tenho pós em UTI. Então, assim, eu ficava muito reflexiva e às vezes eu tinha a oportunidade de conversar com os familiares das pessoas que estavam ali, muitas vezes inconscientes, muitas vezes sedadas, né? E eu me lembro sempre de um caso de um advogado, era em São Paulo, né, o hospital, e eu tive a oportunidade de conversar com a esposa dele, e ela falou assim, nossa, ele corria tanto, ele fazia tanta coisa, e olha que nem tinha essas coisas tudo de internet, hein, na época, né? Também faz alguns anos, não faz tanto tempo, né? Faz uns 10 anos, eu acho, sei lá. Mas assim,
ele corria demais. E aí que ele teve alguma coisa, eu não lembro, não foi AVC. Ai, agora me fugiu. Eu não lembro. Era alguma coisa assim, muito súbita, mas não foi AVC, foi alguma outra coisa. Mas, assim, paralisou a pessoa. Tipo, para, olha o que você está fazendo. Presta atenção. Ela falou só assim para ele parar. Então, gente, o corpo vai dando sinais. Então, o estresse, a gente fala muito da síndrome de burnout, então assim a pessoa começa a ficar muito estressada, dormir mal, ter prejuízos inúmeros, né, para a saúde física. Então, vamos esperar chegar nesse limite. Então, o corpo tem que parar para você. Opa, o que eu estou fazendo? Teve um Sim. paciente que eu atendi há alguns dias, e eu achei tão bonito. Ele me falou assim: eu ganho muito bem na empresa, tal, mas chegou um tempo que eu falei assim, ele falando, né? Agora eu quero viver. Agora eu quero viver. Então ele falou que ia sair da empresa onde ele trabalhava, porque ele queria viver. Então ele se aposentou lá e, embora para a empresa ele fosse muito importante, ele falou: não, eu escolho ter qualidade de vida a partir de agora. Até não sei se ele vai mudar para o interior, ele mora numa cidade maiorzinha. Mas olha só que bonito, ele soube porque. Mas assim, não foi do nada também. A pressão dele, olha só que interessante. Começou a aumentar, começou a aumentar. A Bel tá gostando, né, Bel? Ai, que bom que você tá aqui, Bel. Gratidão, viu? Que linda. Então, ele começou a ter muita pressão alta e difícil de controlar. Sabe como que precisou uma vez controlar a pressão dele, Vi? Ele Não. precisou ser sedado. Ele Não. precisou ser sedado. Entende? Ele ficou coisa de 2 ou 3 dias sob efeito de calmantes muito fortes, porque a pressão dele não normalizava. E era uma pressão muito alta. Então, olha só. E a pressão, para a gente que estuda medicina germânica, o que ela quer dizer? Adivinha? Sobrecarga. Estou sobrecarregado. E aí, quando eu conversei com ele, ele falou: nossa, faz muito sentido. Por isso que é legal a gente fazer essa leitura dos nossos sintomas. Estou com um sintoma há muito tempo, nossa, mas isso vai, isso volta, isso vai e volta. O que o meu corpo está tentando me dizer que eu ainda não escutei. Então, não espera, gente, não espera ser paralisado por sintoma, doença nenhuma. Né? Presta atenção na sua vida, se você está feliz, se você está conseguindo ter um lazer, um tempo de qualidade, se você tem feito a sua atividade física, se você está saindo de repente para tomar uma cervejinha com seus amigos, se você gosta disso, de dançar, de repente ir pescar, qualquer coisa que você gosta, mas viva, não fique refém do seu trabalho, da opinião das pessoas, de receber e mandar mensagem logo de cara. Gente, para tudo, para tudo. O limite é a gente que dá, mas se eu não responder, a gente que é terapeuta, eu ia vir, se a gente for achar que tem que responder para todos os pacientes, e aí? A gente tá com o paciente, coisa que eu não faço é olhar celular com o paciente na minha frente, gente. Isso não existe. Sim. Então, assim, eu tô com a pessoa, eu tô com a pessoa. Eu tenho meu filho, eu tenho um monte, mas a gente fica meio de olho, tá? Mas eu atender, ficar falando com alguém, respondendo mensagem com uma pessoa na minha frente, isso não faz sentido. Você entendeu? Sim. Então, assim, gente, pensa se isso tá fazendo bem para você, estabeleça seu limite, porque assim, mas eu te mandei mensagem, você não respondeu. Eu tava almoçando, eu tava no cinema, eu tava com o meu filho. Sim. A pessoa não vai saber o que você tá fazendo. Então, se você não se respeitar, não souber dar o seu tempo e responder quando você puder, você vai ficar escravo dessa tecnologia. Eu acho que isso não é interessante, né? Nem um pouco interessante. A gente precisa saber realmente os nossos limites, com certeza. Com certeza. Bem, nós temos ansiedade para tudo. Tudo que é novo pode vir essa emoção, e como emoção, a gente não consegue não sentir, né? Muitas vezes a gente não consegue controlar, né? O que a gente consegue é entender o que ela faz conosco e
como eu posso agir da melhor forma possível, né? Controlar uma emoção é muito difícil, do tipo, eu não vou sentir tristeza, eu não vou sentir alegria, eu não vou sentir raiva. Isso é impossível, mas a gente consegue controlar ou gerenciar essas emoções para controlar o nosso comportamento referente a elas, tá? Voltando aqui um pouquinho em relação que é o nosso foco, relacionamento afetivo, né? Então, qual é a emoção principal? O que acontece principalmente quando a gente está no início de um relacionamento? Muitas pessoas vão falar, é a química, né, que vem, é a paixão, né? Ai, a paixão na primeira vista, em amor à primeira vista, enfim, não, é a ansiedade. Desculpa dizer, mas muito frequentemente é a ansiedade que vem. É a primeira emoção mais forte assim que vem é a ansiedade, porque você fica esperando, fica na expectativa da pessoa entrar em contato, da pessoa responder você, da pessoa marcar um segundo encontro, da pessoa gostar de você. E aí tem um monte de item que a ansiedade vem e vem com tudo, né? A primeira fase aí, né, que é o início do relacionamento, ela é muito caracterizada pela empolgação, pela antecipação e pela incerteza também. Por isso que é muito difícil realmente, nossa, me apaixonei à primeira vista. Você vai ter curiosidade em conhecer essa pessoa. Você pode até ter gostado das características dessa pessoa, até que pode ter batido algumas informações, podem ser parecidas com você ou não, mas é a ansiedade que, que vem. Ela pode ser positiva, né? Aquele friozinho na barriga inicial, lembra do bonequinho que a gente dá corda? Ou negativa. Vai depender de como esse parceiro, essa parceira, vai se apresentar a você, né, Cá? Sim, é interessante porque tem realmente essa ansiedade boa, esse friozinho na barriga e tal. E a gente pode, na verdade, sempre se observar. Então, nossa, ele não mandou mensagem. Ai, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Será que ele não se interessa mais por mim? Será que não sei o quê? Aí, opa, eu falo que tudo que é excesso, a gente precisa dar uma olhada. Então, nossa, aí de repente, ele manda mensagem. Ele ainda está interessado? Então aí você percebe que o padrão é seu. Que na verdade, porque, né, gente, a gente não tem controle sobre o comportamento do outro, sobre o tempo do outro. Então, a gente não tá lá para saber o que ele tá fazendo. Às vezes ele teve algum problema, às vezes teve reunião, teve imprevisto, às vezes o celular que deu problema. Então, assim, se a gente já vê que a gente está muito ansiosa, que é uma coisa que, nossa, meu Deus, está tirando a minha paz, a gente precisa olhar para as nossas questões. Porque isso, aí a gente entra numa coisa assim que tem mil probabilidades, né? Possibilidades de por que eu estou assim. Será que eu estou achando que vai acontecer igual um outro relacionamento que tive? Será que alguém que eu gosto muito, de repente na minha infância, me rejeitou, me desprezou, me abandonou, me trocou? Olha só, gente, como é profundo. Então, essa coisa de terapia. Que interessante, né? Me lembrei agora assim, gente, terapia é um caminho, não é uma sessão só. Aí eu vim aqui porque eu tô ansiosa com o meu relacionamento, mas de onde vem essa ansiedade? Como é que tá a autoestima dessa pessoa? O que você acha que você merece no relacionamento? O que você procura? Como foram os seus relacionamentos anteriores? O que que aconteceu? O que que você aprendeu? Você ressignificou? Então, assim, nossa, gente, né? Autoconhecimento. Então, comecei um relacionamento novo, mas eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. Então, vamos olhar para essas questões, porque sim, você pode ser muito feliz.
Mas se você não olha, de repente, fica até pesado para o outro. Que aí você não me respondeu, por que você não me respondeu? Onde você estava? O que você está fazendo? Gente do céu. E às vezes, realmente, a questão é nossa. O outro até está interessado, mas ele vai se afastar. Porque se você também ficar cobrando dessa forma, por insegurança sua, diga-se de passagem, ou ciúmes, né, questões suas, também não vai para frente. Não é verdade? Sim. Então, olha só como é bonito esse processo da terapia, do autoconhecimento. Então, a gente precisa toda hora ficar olhando para o que a gente está sentindo e por quê. Por que eu estou me sentindo assim? Eu estou só começando um relacionamento, eu já estou me sentindo tão desprezada, tão preterida. Então, muitas vezes são questões da infância mesmo. Isso é com a terapia que a gente vai descobrir. E, de novo, não é uma nem duas sessões. Por isso que a gente fala, invista em você. Invista em você. Segue. Vai, ó, se não deu certo uma linha, procura outra. Mas ninguém precisa ficar sofrendo. E ansiedade é uma coisa que maltrata, né, gente? Ah, é a ansiedade realmente judia da gente. Então, eu acho que vale muito a pena a gente cuidar disso. Sim. É interessante, né, Cá, a gente ter uma comunicação aberta com a outra pessoa. Muitas pessoas têm medo de falar e comunicar o que está sentindo, o que está... Ah, não, é muito no começo, não posso falar o que eu estou sentindo. Gente, se você não falar no começo, que momento que você vai conseguir falar com essa pessoa é nunca, né? A gente precisa, sim, comunicar as coisas que a gente sente de uma forma cordial, é claro, porque isso é uma percepção sua, pode ser que não seja a realidade do outro, mas é necessário a gente conseguir ter uma comunicação honesta, até para aliviar a incerteza, essa incerteza aí de uma possibilidade futura. Corre o risco do outro receber de uma forma, ai meu Deus, ela é cheia de traumas, ai, ela isso, ela aquilo. Gente, se o outro receber dessa forma e de repente se afastar, é porque não era para você. Né, Vi? Melhor no começo. Melhor. Muito melhor, muito melhor, muito melhor. É interessante porque hoje eu atendi uma paciente minha e ela falou que ela estava super ansiosa porque no fim de semana ele não ligava, enfim. E aí ela foi conversar com ele, né? Porque eu incentivei, eu sempre incentivo os meus pacientes, conversa, porque é a melhor solução para você tirar todos os monstros que existem na cabeça. Sim. E aí ele falou assim, eu achava que você queria ter seu espaço, eu sinto sua falta no fim de semana, mas eu vejo você sempre postando as coisas que você está saindo com uma amiga, saindo com outra amiga, enfim. Eu achei que você queria espaço para o seu final de semana, mas eu sinto falta de você no fim de semana. Olha só. Que legal. Olha só, se ainda bem que ela foi falar com ele, né? Se ela não tivesse falado. E esse é um cara legal para se investir. Se for um cara tonto que fala, ai, você é cheio de trauma, não aguento mais o seu mimimi, caia fora. Porque não é mimimi, é o que você sente. E o que você sente é genuíno e precisa ser falado. E é isso aí. Se já começou assim, né? O cara, tipo, não lembro a palavra que eu gosto de usar, mas assim, tipo, menosprezando, diminuindo as questões da pessoa. Gente, você acha que isso vai prestar? Vai prestar. Se ele já tá, né? Ai, nossa, como se é isso? Ai, como se é aquilo? Meu Deus. E olha só que interessante. Ela foi conversar com ele, a Vivi orientou, graças a Deus ela escutou. Foi lá porque pensa no pior cenário. O que ele podia falar de pior, né? Então, assim, que a gente fala, né? O não a gente já tem. Então, olha, fulano, né? Ah, eu estranhei que você não me ligou, senti sua falta. E ele explicou. Imagina se ela realmente tivesse ficado. Ai, meu Deus, acho que ele não quer mais. Ai, acho que ele isso. Ai, acho que ele aquilo. E aí, de novo, por que a gente faz esse monte de pergunta na nossa cabeça? Cada pessoa é de um jeito. Tem gente que vai ficar treinando. Ah, ele não me ligou porque ele não estava afim. Ah, que bom, vou sair com minhas amigas. Mas tem gente que não, que fica
trazendo à tona questões não resolvidas de antes, seja da infância, seja dos outros relacionamentos. Então, provavelmente ele não quer mais, provavelmente ele está com outra, provavelmente, olha só. E aí a gente deposita isso nas costas aí do outro, que não está nem sabendo que, olha só, ele só queria dar espaço. Isso é maravilhoso, não é? Sim, sim. É claro que tem pessoas que não estão nem aí. Como a Karina falou e eu falei também, se essas pessoas não estão nem aí porque você sente, porque o sentimento é genuíno, por mais que seja uma fake news, mas é genuíno, porque você está sentindo, caia fora. Caia fora. É isso aí. Amor próprio. O segundo estágio, né, quando a gente está no meio da relação, e quando existe já uma comunicação aberta, né, que você consegue conversar com a pessoa, geralmente a ansiedade vai diminuindo, porque você já tem mais certeza do sentimento dele, do seu, principalmente do seu sentimento. Então a ansiedade vai dando espaço para outros sentimentos mais produtivos, mais funcionais, como eu falei logo no começo. Agora, se lá no meio do seu relacionamento ainda existe uma ansiedade, é uma bandeira vermelha bem grande, assim, sacudindo quase num letreiro da Broadway, né? Caia fora, porque possivelmente esse relacionamento está fadado ao término, a comunicação possivelmente não exista, você não consiga falar o que você sente para essa pessoa. E aí a ansiedade vai vir, lembra do bonequinho? Aí vem com mais força. Então aí vem com o coração disparando, além do não só o friozinho na barriga, que é gostosinho, mas o coração disparando, o suor nas mãos, o medo de falar, porque esse medo de ser mal interpretada, o medo enfim, de expor seus sentimentos. É muito, muito difícil continuar com um relacionamento assim. E aí a gente passa por um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Então, é um alerta também. É aquela coisa, né? Quem gosta de você não quer te ver mal. Então, muito interessante. Em casais, a gente vê que é muito unilateral. Que interessante. Puxa, mas assim, cada pessoa tem o seu tempo. Então, por mais que a pessoa esteja em terapia, a gente precisa respeitar realmente. Então, agora eu estou falando para amigos e familiares de pessoas que, de repente, você vê essa coisa unilateral. Então, puxa, o parceiro fica doente, a pessoa tem todo um carinho, prepara o chazinho, vai lá. Quando é a pessoa que tá, nossa, mas de novo você tá doente? Nossa, mas não acredito, mas você não tá tomando tal coisa? Tipo, começa a atacar, né? E esse é só um exemplo pequeno, porque, nossa, esses dias eu tenho escutado umas coisas assim que, gente, então a gente às vezes fala, viu, qual necessidade afetiva sua tá sendo atendida com esse relacionamento? E a pessoa fica assim, ah, a gente viaja junto às vezes, a gente, sabe? Então, às vezes dói, gente, eu sei que dói. Mas a gente precisa ver em que lugar a gente está se colocando nesse relacionamento. E ter crises de ansiedade por conta de um relacionamento que não está indo bem, não é legal. Será que você precisa realmente passar por isso? Será que você não merece um relacionamento tranquilo, recíproco? Eu acho que você merece. Com certeza. Com certeza. E aí tem um terceiro estágio, que é o fim de relacionamento, né? Acho que quem nunca passou por um final de um relacionamento, né? Só se conheceu a primeira pessoa, casou com essa pessoa e continua com essa pessoa. Porque quem teve mais de um relacionamento teve esse fim. E aí vem os medos, lembra?
A ansiedade, ela tem três respostas às situações de perigo, de estresse, desafio e medo, né? Então vem o medo da solidão, o medo da incerteza, o medo da separação. Mesmo sentindo ansiedade, a pessoa continua com um outro, com um parceiro. Por quê? Porque o medo da solidão, do que, né? Lembra que a Karina falou? Do que ouviu na infância, ela é muito, muito, muito forte. Muito forte. E aí a ansiedade bate muito forte. Eu lembro que o meu primeiro namorado, nossa, eu sofri mesmo, muito. E a ansiedade bateu muito forte. O que eu fazia para regular aí as minhas emoções era andar. Eu saía e andava. Eu emagreci tanto, porque eu andava tanto, parecia Forrest Gump, Ui. de tanto que eu andei, de tanto que eu andei. Andava, 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 andava. Eu precisava, sabe? Era a minha forma de liberar essa adrenalina, liberar esse cortisol. Foi a minha forma, a forma que eu encontrei. E cada um vai encontrar a sua maneira, né? A sua forma. Mas o fim do relacionamento também traz bastante ansiedade. Acho que muito mais do que o início, dependendo da relação, né? Se for com um relacionamento tóxico, é início, meio e fim. E também é interessante porque, assim, claro que você fica naquela confusão. Esses dias eu fiz uns stories sobre a pessoa tóxica, que realmente eu não tinha pensado, né? Por que ela causa tanta confusão na gente? Porque a pessoa tóxica, ela não é tóxica o tempo inteiro, ela não trata mal a gente o tempo todo. Então, uma hora trata mal, uma hora trata bem, e a gente fica naquela coisa, será que ele é bom para mim? Será que ele é ruim para mim? Será que eu termino? Será que eu fico? Então, essa coisa, essa confusão, essa dúvida, essa incerteza, gente, isso é uma coisa, um gatilho assim muito grande para ansiedade. E aí, no término, quando a gente tem um relacionamento assim, que a gente está vendo que não é saudável, a gente fica, mas será que não sou eu? Mas será que se eu tivesse feito tal coisa diferente? Mas eu acho que ele gosta de mim, porque a gente fica se apegando aos momentos e tal. Então, muito difícil a gente passar por isso sozinha, realmente, né? Olha, até o Miguel entrou, que lindo! Oi, Dalinho! Então, assim, é muito difícil a gente passar por isso sozinha. A gente fica muito confuso. De repente, se a autoestima não tá em dia, a gente fica jogando a culpa pra gente. A gente fica achando que a gente tem algum problema, alguma questão que a gente não merece e tal. Então, até a gente bater o martelo e falar, não, eu não quero mais, a gente fica assim, numa ansiedade tremenda. Mas eu já vi também isso acontecer o contrário. Vamos supor, teve um auge, terminou. Depois de terminar, passado algumas semanas, que vem aquela tristeza profunda, aquela coisa, né? Você acaba descobrindo que você está tão em paz, que você começa a retomar o seu equilíbrio, porque, sabe, é claro que a gente fica com saudade da pessoa. Não é à toa que a gente estava com a pessoa. A gente nutria um sentimento em relação a essa pessoa. Mas depois, gente, a gente fala assim, nossa, agora eu estou muito melhor. E isso, gente, é tão libertador. Aí você consegue ver claramente como aquela pessoa te fazia mal. E aí você começa a dormir melhor, você começa a ter mais clareza dos pensamentos. Isso é maravilhoso. Mas, de novo, conte com terapia, conte com a sua rede de apoio, encontre uma forma de você ficar bem, de você liberar, porque muitas vezes a ansiedade está associada a uma raiva. Puxa vida, mas de novo esse relacionamento deu certo, mas essa pessoa pode estar relacionada a tristeza, então se precisar, chora, né? Então, assim, encontre a sua forma, porque emoção a gente precisa reconhecer, acolher, então, não, de fato, eu estou triste, eu tenho meus motivos, mas eu sei que eu vou sair dessa, eu sei que eu vou sair dessa. Mas acolha, nomeie o seu sentimento. Eu estou triste mesmo, não, eu estou angustiada, eu estou com raiva. E encontre um jeito de liberar
Porque quando a gente libera as nossas emoções, a gente se cura. Então, olha só, a Vi foi caminhar. Isso é maravilhoso. Você libera as substâncias do bem-estar, você elimina essas substâncias que a gente libera no estresse e tal. Então, assim, atividade física é muito bom, se hidratar direitinho, de repente procurar um nutricionista, explicar o que você está passando, se for um bom profissional, vai te receitar alguns suplementos. A gente hoje em dia tem muita informação na internet, tem a nossa página, claro, e tem também os videozinhos que psiquiatras, psicólogos fazem, são maravilhosos, gente. Então, assim, você não está sozinho. A gente deu algumas dicas aqui, mas, de novo, se precisarem de alguma coisa um pouco mais aprofundada, vocês podem nos mandar mensagem que a gente vai responder. Talvez não na hora que você espera. Ai, não me responderam, porque a gente atende o dia inteirinho, né, Vi? Então, assim, tenham paciência, respirem, treinem aí o manejo da ansiedade, mas a gente sempre responde para vocês. Podem contar com a gente. Com certeza, com certeza. É isso, né, que a gente gostaria de falar para vocês, que a gente também vai trazer algumas outras emoções para cá, sobre relacionamento também, né, para a gente ir sempre aprendendo qual o estágio que nós estamos, o que a gente pode fazer com aquilo, é normal, não é normal? Muitas pessoas me perguntam, não sei para você, cá, no consultório. Ah, eu senti isso. É normal? Sim, Muitos, verdade. né? Muitas pessoas me perguntam, eu senti aquilo. É normal? Como se fosse algo sobrenatural. Tem uma frase do Freud que é muito interessante, que ele fala, que ele falou, né? Porque ele não fala mais, tadinho. Ele falou que é, tudo que é, tudo que é humano não me é alheio, né? Se colocando num posicionamento de nós somos humanos. Possivelmente aquilo que você acredita que, nossa, se eu falar para minha terapeuta, ela vai achar um absurdo, ela vai me julgar, você coloca essa terapeuta num patamar que ela não tem, porque ela não é Deus, ela é humana. Possivelmente ela ou já pensou, ou já fez, ou já ouviu outras histórias muito parecidas com você. E a terapeuta, ela tem o objetivo não de julgar, né? Porque senão ela faria direito, prestaria concurso e seria juíza, mas sim de acolher. A gente tem o nosso objetivo é o acolhimento, é fazer você entender o que está passando com você para você ter as melhores respostas. E aí, e cada vez se fortalecendo, para você sempre ter uma saúde, principalmente uma saúde mental. É isso. É autoconhecimento puro. Terapia Sim. é autoconhecimento. A gente ajuda vocês a entenderem o que estão sentindo, o que fazer com isso, o que aprender, né, com coisas que vocês passaram, encontrar caminhos para lidar com suas emoções e se sentir melhor fisicamente, emocionalmente. É isso. É isso. Graças a Deus, hoje em dia, a terapia já não é mais vista, né? Vai querer, você vai olha, fisioterapia. Ai, eu não preciso. Gente, todo mundo deveria ter acesso à terapia, à psicóloga. Gente, isso é maravilhoso. A gente se conhece melhor, a gente sabe lidar melhor com as pessoas ao nosso redor, a gente se torna profissionais melhores, mais humanos, mais fáceis de lidar, né? A gente não precisa brigar por tudo, a gente lida melhor com a nossa ansiedade, a gente fica uma pessoa mais calma. E é isso que a gente está aqui para dar uma luzinha aí para vocês. Olha só, Vi, hoje bastante gente entrou, né? Que bacana. Sim, muita sim.
Esperamos vocês, né, na próxima quinta-feira também. Quinta-feira passada não conseguimos por problemas pessoais, mas toda quinta-feira teremos bate-papo entre amigas, com certeza, né, para levar aí. Ah, adorei, meninas, valeu. Olha Ah, lá, que Bel, bonitinha. bonitinha. A Bel já está sendo aqui, da comunidade. Bonitinha. Eu não A conheço Bel põe a Bel até o pessoalmente. sininho, ela põe alarme, velho. Ó, pensando. Ai, Bonitinha. gente, Ainda legal. não conheço a Bel, ainda não conheço a Bel pessoalmente, mas quem sabe depois. Não vou para Sim. Barra, né? Estamos aqui, assim, toda quinta-feira, com esse bate-papo entre amigas. Nós, assim, é um aprendizado para nós também, né? Nessa parte tecnológica. Ora, o Instagram deixa a gente se ver, ora não. E vamos que vamos, né? Mas a nossa palavra ninguém nos cala, na verdade. É É isso que importa, isso. É isso. não é? Ai, um beijão a todos, um beijão, Cá, Beijos, beijos, beijos. e até mais. Até Até. quinta. Beijo. Até quinta.